Escutei de um pastor que diz assim: na igreja tem muito incrédulo, na igreja está cheio de incrédulo. Eu vou preservar o nome do pastor para não criar polêmica, tá? Porque eu acredito que é melhor assim. Mas fato é que ele disse uma verdade. Ele disse que a igreja está cheia de incrédulos e você tem que tomar cuidado com a verdade, com a realidade. Por quê? Porque de uma maneira que essas pessoas que estão lá infiltradas, incrédulas, elas estão ali com uma missão. Destruir a sua fé é a grande missão. Por quê? Porque uma vez que elas não estão na fé, elas vão exalar o que está dentro delas. Se é incredulidade, elas vão passar o que naturalmente? Incredulidade. E como saber se todo mundo aparenta crer? Vocês entendem? Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque é sutil. O diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar até os eleitos. Então, tome cuidado, porque ele aparenta crer. A pessoa que ela não crê, é incrédula e quer matar a sua fé, ela aparenta crer, ela aparenta viver a fé, ela aparenta, mas a boca fala o que está cheio o coração. Se você tiver discernimento e entendimento, uma hora você vai descobrir que aquilo é só uma aparência e não tem a fé ali verdadeira. Por quê? Porque a boca vai falar o que está cheio o coração. Então a pessoa vai aparecer para você numa conversa, e um exemplo, tá, pessoal, para vocês compreenderem. A pessoa vai falar assim para você, conversando, jogando conversa, né? Conversando sobre as coisas da fé. A pessoa em determinado momento vai falar assim para você: mas a respeito disso eu sou incrédula. Vai jogar uma seta para você falar assim: poxa, mas ela falou sobre isso, ela é incrédula. E olha onde ela está. E olha o seu patamar. Mas a respeito daquilo ali ela é incrédula. Quando você está na fé, você sabe, você tem um conhecimento que a fé não é de todos. Está na Bíblia. Então você já começa a observar que nem todos são da fé, por mais que aparentam estar na fé. Então entenda bem, ela vai jogar setas. O diabo, ele não vai aparecer para você com a face real, original dele. Porque se ele aparecer, você vai fugir da presença daquela pessoa, você vai evitá-la, não é verdade? Então, assim, como fugir dos incrédulos que estão dentro da igreja aparentando crer? Quando você observar os pequenos sinais. Porque às vezes você vê assim, mas foi só uma questão de opinião. Mas às vezes são os inimigos espirituais já que estão se opondo no seu caminho para destruir a sua fé. E destruindo a sua fé, destrói tudo em você. Que é a fé que nos sustenta, meus irmãos. É a fé que nos faz prosseguir. É a fé viva no Deus vivo que faz a gente ter a chama acesa dentro de nós. E essa chama não pode se apagar. Porque apagando a chama, morreu a fé. Então, o diabo, ele vai trabalhar dentro da igreja. Dentro da igreja. Para tentar fazer você desfalecer a sua fé. Às vezes aquela pessoa está ali dentro, se ela acredita em Deus, diz acreditar em Deus, como que ela não está acreditando nela? Que fé é essa que faz acreditar em Deus e não faz a pessoa acreditar nela? Isso não é fé, isso é dúvida, né? Eu me lembro, eu conversando com uma moça uma vez, e ela falando, mas isso é impossível, eu não creio nisso. Falei, mas como assim você não crê que Deus pode fazer acontecer? O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando você tem a fé na palavra de Deus, você crê no que está escrito na palavra de Deus.
Então, essa pessoa estava dentro da igreja, estava ali envolvida com as coisas de Deus, mas, na verdade, é uma incrédula. E tá muito cheio, como o pastor disse, né? Nessa reunião onde eu estava. Ele falou, a igreja está cheia de incrédulos. E se nós observar, peneirar, nós vamos ver que isso é fato e verdade. Pessoas passando que crer, mas não crer. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós devemos crer como diz as Escrituras. De que maneira você está crendo? De que maneira você está dizendo que é uma pessoa da fé, é uma pessoa que crê? A palavra de Deus fala que nós devemos crer como diz as Escrituras. Ou seja, está escrito lá que Jonas, ele foi direcionado por Deus para ir para uma cidade, não quis ir, ele foi parar na barriga de um peixe. Você crê nisso? Quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você agora já começa a entender porque muitos não estão fluindo em rios de água viva? Muitos estão sem fé para passar, sem fé para se sustentar a si próprio na fé, sem fé para perseverar, sem fé para passar para o outro, para o que está do lado. Porque um ferro afia o outro, um ferro ajuda a alimentar a fé do outro. Eu creio assim. Então, nós devemos observar quem está se aproximando. Qual é o espírito que está vindo através daquela pessoa? O espírito da fé, mas da fé que crê, assim como diz as Escrituras, ou da fé fingida, da fé falsa do diabo, o espírito da incredulidade que está tentando se aproximar. Que o espírito da incredulidade quer matar os que verdadeiramente crê, dizendo, não é bem assim. Ah, mas não é bem assim. Ah, está escrito, mas não é bem assim. Ah, mas a respeito disso eu sou incrédula. Tenha discernimento, precisamos buscar ter discernimento espiritual para compreender quem está se aproximando, qual o espírito que está nessa pessoa. Será que você tem olhado assim, minha irmã e meu irmão? É questão de sobrevivência sua na fé. Andar vigilante a essa questão, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.